Mas agora a gente fala do choque rei. Neste fim de semana, Eduardo Afonso tem as informações. Neste domingo, praticamente 30 dias após a realização da Supercopa do Rei, quando o São Paulo foi campeão nas penalidades contra o Palmeiras lá em Belo Horizonte, as duas equipes voltam a jogar no Morumbi às 8 da noite, agora pela fase classificatória do Campeonato Paulista. Cada uma vivendo seu momento diferente. O São Paulo se reabilitou após 4 jogos sem vencer. Bateu a Inter de Limeira por 3-0, recuperou a liderança do grupo, mas ainda precisa de pontos para garantir a classificação. Thiago Carpini tem um grande desfalque. Caleri suspenso com o 3º cartão amarelo. Por isso as opções são Juan, Galopo ou quem sabe Luciano. Sem homem de referência no ataque, com 4 jogadores ofensivos, mas nenhum centroavante. Em relação ao Caleri, é uma perda grande, mas eu procuro não lamentar, se valorizar as oportunidades, né? Então, alguém vai ter oportunidade, ainda não sei o que nós vamos fazer, nós vamos pensar, a gente conhece bem o adversário também nos conhece, constantemente estamos nos enfrentando, né? Palmeiras e São Paulo, então vamos pensar com o carro. Do lado do Palmeiras, desfalques a exemplo do São Paulo. Dudu, Bruno Rodrigues, Gustavo Gomes, mas tem a volta de Mike. E ele pode ser titular, com Piquerez sendo mantido como 3º zagueiro, ao lado de Luan e Murilo. Mike jogaria pelo lado direito, junto com Zé Rafael, com Rafael Veiga e também com Aníbal Moreno. Endrick e Flaco Lopes no ataque. Não é um jogo como qualquer outro, se disser estou a mentir. Sim, é verdade, o São Paulo é uma equipa histórica com um peso terrível. Contra o Palmeiras joga sempre na sua máxima força e consegue exibições sempre muito consistentes. Eu particularmente não tenho tido muita sorte contra o São Paulo. Acho que é a equipa que mais vezes ganha a nossa equipa desde que eu sou treinador, mas nós vamos procurar fazer o que sempre fazemos, procurar fazer um jogo consistente para que no final o Palmeiras possa ganhar, porque esse é o nosso intuito. Agora, é sempre um jogo difícil. Os dois times empatam nas convocações de Dorival Júnior para os amistosos contra Inglaterra e Espanha no mês de março. O São Paulo teve o goleiro Rafael e o meio-campista Pablo Maia. O Palmeiras, o zagueiro Murilo e o atacante Endrick. Vamos lá falar de São Paulo e Palmeiras. São Paulo, que é a pedra no sapato, como mesmo falou o Abel Ferreira. 21 jogos os dois times se enfrentaram desde a era Abel Ferreira, com 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 44,4%. De alguma maneira, o Palmeiras vai encontrar um jeito de enfrentar o São Paulo ou não? Vai ficar com essa pedra no sapato mesmo. Não é muito comum o Abel falar dessa maneira tão tranquila e tão aberta, aparentemente despreocupada, a respeito de um adversário que lhe causa tantos problemas, principalmente quando esse adversário é um dos rivais sanguíneos do Palmeiras, né? Uma situação histórica de tradição que é muito anterior e muito maior do que o Abel Ferreira. Mas nessa era de glórias que ele representa, porque ele é quem puxa e quem simboliza esses últimos anos de muitas conquistas incríveis do Palmeiras, realmente há uma questão nos enfrentamentos com o São Paulo desde a época em que, tecnicamente, os times eram mais distantes do que são hoje. Então é curioso e interessante isso aí. Acho ótimo que o Abel reconheça isso publicamente, porque internamente é claro que ele sempre reconheceu, e o fato dele poder dizer isso com essa despreocupação mostra para mim duas coisas. Primeiro, não existe uma carga extra na hora que o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, porque as coisas estão bem compreendidas e estão sendo bem trabalhadas. E, número 2, é uma ocasião mais do que nunca especial para ele também. Essa é uma maneira dele dizer para o palmeirense que está trabalhando para que os números melhorem e para que o Palmeiras possa vencer. Ele tem mais uma oportunidade nesse fim de semana. Pois é, e aí a rivalidade vai aumentando também contra o São Paulo na era Abel Ferreira. E olha, tem novidade, a rusga entre Palmeiras e W Torre tem aumentado, e tem aumentado por conta do gramado lá no Allianz Parque. O gramado,
A W Torre tinha prometido que entregaria o gramado para a fase final do Campeonato Paulista, então a partir da semifinal, mas isso não vai acontecer mais. Então agora o gramado só estará pronto no dia 11 de março, estaria pronto no dia 21 de fevereiro agora, André Kfouri. Tiveram alguns atrasos, então, nessa reforma que eles estão fazendo no gramado, e a diretoria do Palmeiras ainda disse o seguinte: a gente não vai receber o gramado em um dia e no outro dia estaremos jogando. Os jogadores ainda precisam ir lá, precisam testar e dar o aval de que é possível jogar naquele gramado. Enquanto isso, nesse fim de semana, eles não vão poder fazer absolutamente nada no gramado, porque tem mais um evento no Allianz Parque, algo que já estava marcado antes, então eles recomeçam essa reforma a partir de segunda-feira, André Kfouri. É uma situação muito problemática, né, Marcela? Porque quando o Palmeiras sai do Allianz Parque para jogar em qualquer lugar, mesmo que seja um lugar que ele chama de sua casa, no caso atual, a Arena Barueri, o Palmeiras só perde. O Palmeiras perde economicamente, porque o Allianz Parque é uma caixa registradora. Eu usei essa expressão outro dia aqui, me senti um pouco antigo. É uma máquina de fazer dinheiro, né? É uma arena moderna. A Arena Barueri não é. Então, primeiro, tem um impacto de orçamento importante. Depois, os jogadores não se sentem bem como se sentem no Allianz Parque, né? A torcida, a mesma coisa. Os times adversários não se sentem incômodos como se sentem no Allianz Parque. Então o prejuízo é total. Ele é de orçamento, ele é de confiança no trabalho, ele é de competição por causa do impacto positivo para o jogador do Palmeiras e negativo para os jogadores visitantes. Em qualquer outro lugar as situações são muito diferentes. E quanto mais isso demora, pior é para o Palmeiras em todos esses aspectos. Agora veja como estava ruim a situação antes, jogando no gramado que há muito estava prejudicado e atrapalhando tecnicamente, a ponto do Abel fazer as reclamações públicas que ele fazia, a ponto do Palmeiras tomar a decisão de não vamos mais jogar enquanto esse gramado não for substituído. Então, parece, é ruim atrasar? É claro que é. Vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Mas, ao menos, a coisa está encaminhada para a volta do Palmeiras ao seu estádio. A última vez que o Palmeiras esteve no Allianz Parque foi no dia 28 de janeiro, na partida contra o Santos. Eu só quero mostrar uma coisa aqui, ó. Vou levantar. Ó como eu tô, ó. Aqui, ó. Eita, baixinha. Chegou, hein? Que isso, chegou, hein? Não, baixinha, né, Leonão? Rapaz, baixinha, criança. Esse é o diferencial do Palmeiras. A criança é baixinha. Não é só esse, né? Pô. Não, eu tô dizendo em relação ao primeiro confronto. Ok. O que o Palmeiras tem de diferente? Tá ali. É uma grande diferença. O Palmeiras também tem tudo de diferente. Não, tô dizendo que o Palmeiras e o São Paulo se enfrentaram numa decisão, era diferente, era um jogo único, valia a taça. Agora não. Agora pro São Paulo vale pensar em classificação e pro Palmeiras em primeira colocação geral. E aí, gente? Pode falar, Capela. O Capela tá se coçando. Eu tô me segurando que eu fico realmente surpreso. Gente, óbvio que tem que respeitar o Palmeiras. É a maior força do continente. Eu venho falando aqui. Aí joga agora, como? Jogar no mesmo jeito, lotado. O time que é praticamente força máxima tirando o Caleri. Desculpa, São Paulo tem que se preocupar em fechar a casa pra enfrentar o Palmeiras. Não, ninguém falou em fechar a casa. O São Paulo do futebol é a maior pedra no sapato do Palmeiras, porque joga futebol contra o Palmeiras. Diferentemente de outras equipes que só se fecham e jogam por uma bola, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Título. Só pra deixar claro, tá? Se a fase do Everton é boa, põe o Rames pra finalizar. O Rames não acompanha o meio de campo do Palmeiras nunca. Para, Dena! Dena! O que é isso? Gente, olha só, é que às vezes o resultado de uma partida, ele não demonstra completamente o que foi o jogo. Por exemplo, no clássico com o Corinthians, Palmeiras e Corinthians, o jogo inteiro foi do Palmeiras, com um time reativo, segurando a onda. Só que como o Corinthians fez 2 gols no finalzinho e acabou 2-2, ninguém olha pro que foi. Então o São Paulo, o Carpini, eles também têm que pensar como foi. Por exemplo, a gente falou aqui que o Santos, quando enfrentou o Palmeiras, perdeu, mas jogou bem. Nós elogiamos o time, que teve uma postura, teve suas oportunidades, não se entregou facilmente pro Palmeiras, e era um time mais em formação ainda. E agora é um São Paulo que acabou de ganhar a Supercopa do Palmeiras, que tá se reencontrando, que joga na sua casa, e o Palmeiras, o Abel disse, é o time que eu menos tenho sorte. Ele disse posso falar, isso. te falo mais.
o Palmeiras também vai respeitar o São Paulo e não vai botar o Caio Paulista ali, vai botar o Rios no meio. Olha! Não é informação. É o meu sentimento tá bom. em relação à leitura que eu faço do próprio Abel respeitando Se o São ele Paulo. colocar o Caio Paulista na tremedeira no meio do jogo, hein? Por quê? Vai tremer a perninha, ela vai entrar no Mas eu não acho sério. É assim, ó, quando você pensa em Aníbal Moreno, Zé Rafael e também no Richard Rios, nesse trio, não é só defesa, não é só o aspecto reativo, não, gente. O Zé Rafael sabe sair com a bola